Senhor me trouxe está em Salmo 77, do 1 ao 14. E eu até falei: Senhor, quer que mude a palavra aí? Fiquei na... O Senhor quer isso aí, a gente obedece. Diz assim a palavra do Senhor: eleva a Deus a minha voz e clamo. Eleva a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia, procuro o Senhor. Erguendo-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa consolar-se. Lembro-me de Deus e passo a gemer. Medito e me desfalece o espírito. Não me deixas pregar os olhos, tão perturbado estou, que nem posso falar. Penso nos dias da outrora, trago a lembrança aos anos do passado, tempos. De noite indago o meu íntimo e o meu espírito prescruta. Rejeita, ó Senhor, para sempre? Acaso não torna-se propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para tuas gerações? Esqueceu Deus de ser benigno? Ou na sua ira terá ele reprimido as suas misericórdias? Então disse eu: isto é a minha aflição. Mudou a destra do Altíssimo. Até aí. Pai, muito obrigado por tudo que você tem feito neste lugar. Senhor, continua manifestando o teu sobrenatural aqui. Nós repreendemos toda oração contrária, toda obra de feitiçaria, toda palavra maldita contra a tua igreja aqui em Deodoro e contra a vida dos teus servos, contra a minha vida. Nós rejeitamos e anulamos em nome de Jesus. Pai, movimenta, se preciso for, as águas neste lugar, mas que todos sejam ativados, curados, libertos, restabelecidos, ativados aquilo que parece que estão apostáticos. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, em nome do teu filho amado, ativa os sentidos do teu servo, visão de águia, ouvidos apurados para escutar somente a tua voz. Senhor, bota nos nossos lábios palavra de virtude, palavra de vida eterna. Tira dos nossos lábios toda murmuração, todo desânimo, todo cansaço, caia por terra e prepara, Senhor, o nosso coração para frutificar a 30, 60, a 100 por um, porque quem presta o culto para ti somos nós, e queremos prestar o melhor de nós nessa noite, e queremos ver cura, queremos ver libertação, queremos ver o teu agir do teu sobrenatural, queremos ver milagres, Senhor, porque o Senhor falou que a gente ia fazer obras maiores do que as tuas. Eis nós aqui, Senhor, como instrumento, somos barro, pó e cinza, mas estamos seus filhos. Forja, molda, ative em nós tudo aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, em nome de Jesus, amém. Dá um brado aí de glória, dá um brado aí, honra a glória do Senhor. Tema dessa mensagem: a fé é a virada de chave para nossa mente. A fé é a virada de chave para nossa mente. Vemos nesse salmo aqui o salmista Asaf, ele fazendo uma oração na hora que ele se encontrava no desespero. E ele fala nesse versículo 7, versículo 8, versículo 9, Asaf se deixa ser conduzido pela carne. Só que Asaf, ele parece que ele esquece tudo que ele tinha vivido com o Senhor antes. Porque Asaf teve experiência com o Senhor desde criança. Asaf foi tocado para ser levita desde criança, quando ele foi lá correr para ver a Arca da Aliança. Então Asaf, nessa oração aqui, quando a gente começa esse versículo do capítulo 7, 77 de Salmo, a gente pensa que Asaf, o quê? Ele totalmente esquece tudo que ele tinha vivido. Ele esquece todas as promessas e tudo que ele tem vivido antes, durante, até na infância. E o desespero, a ansiedade toma conta e a sua emoção ali de Asaf. Muitas vezes, queridos, você pode estar vivendo isso hoje. Se você olhar um ano atrás, se você olhar um mês atrás, se você olhar algumas horas atrás, Deus não deixou de estender a mão dele sobre nós. Ele não deixou, ele é Emanuel, ele é Deus conosco sempre. Quando a gente não vê a mão dele, é porque a gente saiu da nuvem da mão dele, a gente saiu do centro da vontade dele, nós esquecemos ele, porque ele nunca deixa um filho dele. E quando a gente começa a ver aqui, Asaf foi um grande levita na casa do Senhor.
Ele era um adorador, um homem que tinha experiência com o Pai, com o nosso Abba. E quando a gente vê ali, ele veio o quê? Ele conduzido como? Ele recebeu essa unção através de quem? Do rei Davi. Porque quem dançava através, ali na frente daquela arca da aliança, quando trazia, era o rei Davi. Deus, quando Ele faz, Ele usa pessoas para nos abençoar. Por isso que eu comecei aqui dizendo que vocês têm algo sobrenatural neste lugar. Porque o canal que jorra aqui está jorrando para ensinar outras vidas, outras igrejas. E às vezes a gente está com a bênção na mão, com aquilo que Deus está dando, e a gente está apostático, parado. Porque a gente está olhando o cenário, as circunstâncias, o irmão que não deu a paz do Senhor. Mas se ele não te deu a paz, porque ele não tem paz. E isso não vai parar o teu chamado por causa do irmão que não deu a paz. A boca só fala do que o coração está cheio, querido. E muitas vezes a gente perde o foco. Que Asaf, ele começa aqui lamentando. Ele começa a botar a Deus como fosse o quê? Ele fosse patrão de Deus. Se você olhar, ele começa a perguntar. Ele fala assim: cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa por todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser benigno? O que ele está falando? Deus, você não é isso que você fazia? Só que Deus, Ele é onipresente, onisciente, onipotente. O tempo é Kairos, não é o meu nem o teu. Tem promessas na minha vida, queridos, que está acontecendo agora. Tem promessas que vai acontecer. Mas o que vai diferenciar eu tomar posse da promessa e você, é você crer naquilo que Deus está falando. Ou tu toma posse, ou tu olha o cenário. O homem está dizendo: não tem como, não tem essa cura, não tem como. E Deus está falando: tem. Esse diagnóstico não é para morte. Esse diagnóstico é para você tomar posse e olhar ele, testemunhar no altar. Aqui está o meu exame, aqui está o antes, aqui está o depois. Não é para você te atemorizar. E quando a gente começa a ver o cenário, a gente esquece daquilo que Deus já fez. Querido, se você olhar, quem não veio de berço, cristão, nem evangélico, vamos botar aí crente. Quem não veio e quem já veio, muitas vezes na caminhada fica apostático, desanimado, frio, por causa às vezes de homens. Porque olha pessoas, não olha o rei, olha o homem, em vez de olhar o foco. E quando você começa a entender que aquele que te chamou, ele é fiel para começar e concluir a boa obra. A diferença desse versículo de Filipenses 6, de capítulo 1, versículo 6, é como que você toma posse. Porque aquele que começou a boa obra, ele é fiel para cumprir. Só que a diferença dele concluir a obra, está em nós. Ou você mantém o processo, vai chegar à terra prometida, ou você desiste no meio do processo. Mas em nome de Jesus, nós viemos aqui, para receber a virada de chave, a fé, que ela vai virar na nossa mente, porque quando eu tenho fé, a minha mente está blindada. E quando a minha mente está blindada, o meu corpo está blindado. A mente para, o corpo apodrece. Você já viu gente, se você botar aí muitos médicos com a medicina, ela fala isso. Que é uma área de atuação minha profissional, área de saúde, que não tem explicação para um monte de doença autoimune, o próprio câncer, porque não tem explicação. Eles tentam uma explicação, mas não chega ao denominador final, porque não tem. Tudo é fator o quê? Vem como? Emocional. E quando a tua emoção, a gente não é emoção, o culto não é emocional, é racional. A gente sabe quem a gente presta, a gente sabe quem a gente serve, a gente sabe quem a gente garante que vai estar na frente, que é o nosso general, a gente sabe. Agora, quando eu não sei quem é o meu pai, eu não sei quem é aquele que me chamou, eu vou no vento, eu vou na multidão, qualquer voz te leva. Mas nós não somos multidões, nós alcançamos a multidão para o reino. Você pode se dar, você pode estar ali no meio da multidão evangelizando, você não vai se contaminar com eles, você vai ser luz, sal e luz. E quando a gente é sal e luz, a gente se dá com vários tipos de pessoas, a gente fala, vai para o aniversário, vai para o futebol, vai para uma festa. A gente tem pessoas na nossa família que não são, e a gente tem que saber, a gente não tem que se afastar deles.
Assim, a gente tem que agregar eles como? Mostrar Cristo em nós, em amor, alcançando eles para o reino. Eu não vou me contaminar com o mundo, mas eu posso estar no aniversário do meu parente, sim, de uma maneira que eu não vou ridicularizar o nome de Cristo. Como? As práticas que você fazia mundana não são mais. A tua alegria não está em coisas paliativas. A tua alegria é uma alegria eterna. A tua paz, que sabe que nenhum homem entende, a minha. Que você não precisa fazer nada para achar que está em paz, porque Deus vai trazer a paz. E quando a gente começa a entender que Asaf naquele tempo ainda era uma criança, estava assim participando daquela grande festa, daquela que todos paravam, todos percebiam que a arca era o quê? O simbolismo que a presença de Deus estava vindo, estava ali. E ali Asaf, você imagina criança, estou vendo crianças aqui, criança querendo lá dibrar, né, aquele cerco daqueles guarda que estava ali guardando a arca e guardando, protegendo o rei Davi. Mas Asaf consegue furar e passar. Quando Asaf ele passa, ele se deleita na presença do Senhor. Tem noção de uma criança se deleitando na presença do Senhor? Porque criança é pura. Aqui foi tocado que a gente tem que ter um coração de uma criança. Porque se a gente tiver um coração de uma criança, a nossa visão muda. Porque quando a nossa visão muda, a gente não olha o cenário, não olha as caras feias, não olha ninguém afrontando, a gente olha de uma maneira totalmente diferente, porque a gente não tem maldade. E Asaf, ele não tinha problema, ele chegou ali e tocou. E o que ele faz? Ele quis tocar. E ele tocou o quê? O que aconteceu? O Senhor, nosso Pai, nosso Abba, nosso Paizinho, ele adora dar mimo, ele adora nos presentear. O que ele faz? Faz rei Davi tocar com a unção em Asaf. Tipo, ele viu virtude, ele viu pureza na Asaf. Só que Asaf, ele parece que naquele momento ali, que tudo que ele viveu, nesse momento que ele está entrando num conflito, que ele começa a questionar, porque prospera um, porque não prospera o outro, e por que isso, por que daquilo, e a gente sabe que nós não podemos perguntar o porquê, porque você está pecando contra Deus. O propósito você já sabe, não pergunta o porquê, não pergunta qual é o propósito. Senhor, qual é o propósito que o Senhor tem? Tem algum propósito. Você tem algo que você vai chegar num lugar, você não vai entender. E Deus vai te levar e você fala assim, eu tive uma experiência esses dias, querido, que eu caí num evento jovens, lá em, ai meu Deus, Belfort Roxo. Cheguei lá, não conheci, meu marido conheceu a menina, a moça lá, uma das responsáveis, convidou a gente, eu ia pregar numa igreja lá, eu tinha um horário e fiquei lá. Eu cheguei e falei, Senhor, qual é o propósito de eu estar aqui? Tem um propósito. Porque todo lugar que você vai, que é a casa de Deus e Deus te manda, tem um propósito. Até aquilo que você não entende, você está achando que não vai acontecer nada, Deus vai lá e brada e fala. Porque Deus é Deus de detalhe, usa até a mula para falar, se Ele quiser. É que às vezes a gente está muito distraído. A gente está querendo muito botar as pessoas numa caixa. E Deus não bota ninguém numa caixa. E quando Ele bota numa caixa, é porque o homem vira religioso e manipula o outro. Quando você não está numa caixa, você vive andando na rua, comprando pão ali na esquina, e Deus pode usar um profeta, uma pessoa dele, e falar tudo aquilo que você precisa escutar. Porque Ele usa quem Ele quer. A diferença é a minha fé. Se eu vou escutar e eu vou rejeitar, ou eu vou escutar e vou falar, ei, eu vou parar porque eu preciso, porque é de Deus. E eu entendo a voz de Deus. Nem interessa se aquela pessoa está bem vestida, ou ela está totalmente parecendo uma pessoa de rua. E quando Deus faz isso, Ele mostra para a gente que Ele é Deus. Ele usa quem Ele quer, da maneira dEle. E se preciso for, você tem que estender a mão até ali, seja um morador de rua. Quantos moradores de rua que a gente vai evangelizar, ele fala, o Senhor fala através daquele homem, daquela mulher. Porque aquele homem muitas vezes largou a caminhada. Aquele homem muitas vezes largou aquela mulher por uma decepção. E às vezes eram profetas usados, chamados. Muitos são, queridos. E você muitas vezes ali está achando que a gente vai se doar. Mas quando a gente recebe, a gente se doa e a gente recebe.
a gente ir ali, Deus começa a manifestar. Por que eu estou falando isso, querido? Ao tempo da gente não pensar que as coisas vão acontecendo de 2022. O ano que vai acontecer, para a gente chegar à plenitude de 2022, você já vai chegar com tudo sanado, começa agora. Tem outubro, tem novembro, tem dezembro. Não tem como, pastora, como vai abrir, como vai ter cura, como é que vai a minha causa na justiça? Daqui a pouco a justiça está entrando de reserva. Para Deus não tem impossível. Para Deus tudo é possível. Eu estava com uma causa, com uma pessoa orando. Essa criança foi desenganada pelo médico. Essa pessoa não era, essa família não era da minha igreja local. E Deus começou a me trazer ali orando. A avó foi. Veio de uma igreja mais tradicional. Conhece o pastor Ricardo? A gente é parecido nesse jeito aí. E era mais tradicional e ela foi para onde que eu estou. Chegando lá e a gente orando. Quando foi, eu estou orando, eu fazia gabinete com essa mãe, a avó foi, a mãe ainda não tinha ido. Quando chegou esses dias agora, foi na segunda-feira, hoje é quarta, segunda. Ela mandou, segunda não, perdão, foi sexta. Ela mandou um áudio para mim. Pastora, tudo aquilo que estava levando, a criança desenganada, vários processos com essa criança, e eu falava assim, essa criança não tem nada, mas a gente vai estar orando, e a tua fé vai estar ativando. Ela fez todos os exames, tudo de novo, passou por uma equipe médica, tudo de novo, e descartou todas as doenças que eles tinham falado. Falei, glória a Deus, porque Deus é lindo. E aí, antes de acontecer isso, ela foi apresentada aí no último batismo lá, e assunção de votos da igreja, e Deus começou a destravar aquela família. Como? A fé. Eu oro, pastor ora, os irmãos oram, mas se você mesmo não tiver fé naquilo que você está crendo e pedindo, não vai acontecer. Eu tomo posse daquilo que Deus está falando e chego na porta e saio, é a mesma coisa que eu falar, vai acontecer porque a pastora falou, porque ele é pastora, porque o pastor Ricardo falou, porque a Fernanda falou, porque ela é pastora, o outro falou porque é isso. Não, querido, vai acontecer porque Deus move céu e terra, Ele faz o que Ele ama, Ele não quer um filho dele, Ele não castiga, Ele é amor. Esse Deus de castigo não existe. Ele é Deus de amor, Ele é Deus que quer nos alegrar, Ele é Deus que quer fazer a gente sorrir. Por isso que diz que o choro dura uma noite, mas a alegria tem que vir pela manhã. A palavra dele não volta vazia. A palavra dele ele não vai contra a própria palavra. Se o choro dura uma noite, eu tenho que me alegrar de manhã, porque não é eterno, é algo transitório. Eu choro, existe luto, existe dor, existe sim, mas é transitório, porque o meu Deus está na frente. E quando a gente começa a entender, vemos aqui o grau de intimidade, experiência que Asaf tinha com Deus. Ele tinha uma intimidade com Deus. O que fez Asaf esquecer totalmente essa intimidade que ele vivia? Queridos, o tempo de igreja não vai dizer que você vai para o céu. Você pode ter 30 anos, você pode ter 20 anos de ministério, você pode ministrar, você pode fazer algo que o Senhor pode dizer no grande dia: apartai de mim, que eu não te conheço. Isso é triste a gente falar, porque muita gente às vezes rotula títulos, cargos. E às vezes aquela irmãzinha, aquele irmãozinho que é analfabeto, ele vai manusear a Bíblia com tanta unção, com tanta ousadia, com tudo aquilo que você pode pensar, que você já tem de rodagem, de pregação, de palestrar, de falar, não vai fluir, porque o que flui é pelo Espírito Santo de Deus. Ele que sopra os 4 cantos da nossa vida, e é Ele que nos move, é Ele que nos direciona. A nós somos sensíveis por Ele. Ele é nosso amigo, intercessor, consolador. Os adjetivos todos que o Espírito Santo tem. Quando a gente começa a entender, e a gente vai passar desse versículo 10, que diz assim: então disse Asaf, esta é a minha aflição, mudou-se a destra do Altíssimo. A aflição, a emoção, a ansiedade, os medos,
as manias, os carrapichos, tudo aquilo que ele foi deixando acumular dentro dele, fez o quê? Ele mudar a visão ótica dele de quem era Deus. Muitas coisas que a gente está vivendo, que você, se você mudar a intenção do teu coração, tu vai mudar a ótica da tua visão. E quando você muda a ótica da tua visão, ou você bota para bênção ou para maldição. Nós não estamos em crise, estamos em Cristo Jesus. Nós não estamos com medo de tudo que está acontecendo aí fora, porque as escrituras estão se cumprindo. E quando a gente está vendo a escritura se cumprir, se a gente está firme, se a gente sabe, se a gente tem ciência da nossa salvação, não tem que temer, porque a morte é lucro. Nós queremos viver, a gente fala, né? Quero ver netos, quero ver bisnetos. Eu tenho um filho só, falo, eu quero ver netos, Senhor. Eu quero ver bisnetos, me dê saúde. Eu quero fazer a tua obra. Mas se a gente tem a convicção daquilo que Deus tem para nós, a gente não tem temor da morte, porque é lucro. Mas sabe qual é a diferença que a gente começa a discernir aí? É que a gente começa a perder o foco de tudo aquilo que a gente viveu de experiência com Deus. Asaf, se ele não caísse na realidade e olhasse para dentro dele e fizesse uma autoanálise, que foi a carne dele, foi a emoção dele, a própria aflição dele, mudou a destra do Altíssimo, porque Deus não muda, quem muda somos nós. Deus não nos abandona, Ele nunca te deixou, nunca me deixou. Nós que muitas vezes falamos assim, acho que agora eu vou dar um tempo, não vou à igreja hoje não. Só que Satanás não está de brincadeira, ele anda ao derredor. E quando ele anda ao derredor, uma brecha que você está aqui, que os anjos do Senhor estão ao redor de nós, mas ele está ao derredor mesmo ele toca. Por quê? Porque a gente está achando que o mundo espiritual é uma brincadeira. Não, queridos. Ou tu dá é o teu tudo, ou o teu nada. Para Deus é tudo. Ou eu arregaço a manga e vou para aquilo que Deus chamou. Você pode estar sozinha dentro do teu lar. Você homem ou mulher aqui. Como? Como coluna. Mas Deus te sustenta. Porque Ele envia a milícia de anjos, te dá sabedoria, te dá discernimento, te dá estratégia, te dá convicção. Ora cala, ora se posiciona, ora fala, ora só, ora jejua, clama. Porque eu estou vendo. E quando Ele faz, é para alcançar todos. Mas a minha família não é a pastora. Não é, ninguém é. Todo mundo descrente, zomba, ri. É aqueles que Deus vai transformar. É aquele que Deus vai pegar. É aquele que Deus vai fazer um profeta dele. É aquele que Deus vai pegar de jeito e falar, ei, agora chegou o tempo. Mas não bota a mão quando ele começar a trabalhar, não. Quando ele começar a trabalhar, não pesa a misericórdia, deixa ele. Você não pediu? Ele vai, não é para a morte, não. É para tocar. Ele toca em mim de um jeito, Ele toca em você de outro, Ele toca nos nossos de outro. E quando Ele toca, ninguém entende. Me lembro, meu marido teve um problema de saúde, queridos. Foi desenganado por um médico. E quando todo mundo dizia assim, nada, Deus me tratou, Deus tratou ele. O que Deus estava fazendo comigo? Forjando as minhas raízes. Quando todo mundo dizia não, eu ia, clamava ao Senhor. Quando todos estavam perdidos, eu estava firme. Como? Quando todos da minha família que tinham que estar ali, era eu e Deus e o meu filho pequeno. E meu marido entrando em depressão, o médico dando 3 meses de vida, um laudo. Ele jovem, só falava para mim assim, se acontecer alguma coisa comigo, faz isso, isso. Ele só falava de morte quando eu botava o pé dentro de casa. E ali eu entrava no último banco da igreja, o pastor já sabia, e eu chorava com Deus, eu me derramava com Deus, porque eu não estava só com essa situação na minha casa, eu estava com outros problemas familiares fora, dentro da minha casa. E eu era a improvável. Eu era a improvável. E Deus começou ali me tratar, me forjar, me mostrar como, me trazendo experiência que eu não tinha. Eu chorava com Ele, eu entrava dentro do meu carro, era o meu quarto de guerra, não tem esse filme? Era o meu carro. Eu chegava no meu trabalho, eu trabalhava numa unidade hospitalar pública. Eu chegava e eu tinha que estar bem, e eu lidava com um doente. E eu chegava em casa, ele só falava assim, olha, esperava o meu filho dormir. Falava assim, olha,
Se acontecer alguma coisa comigo, você faz isso. Eu falei, Jesus, eu ia para a máquina, falava assim, máquina de lavar roupa, e chorava ali com Deus, botava a máquina para lavar tantas vezes, porque eu chorava. Eu falei, Deus, está doendo demais. Chegou um dia que o médico falou para mim assim, não estava nem no meu escopo, mas Deus sabe de todas as coisas. Começou a escrever o laudo, e eu entendendo tudo que ele estava escrevendo, e meu marido não entendia nada, e eu entendendo, e eu falei, Deus, eu não estou aguentando. E eu falava assim, Senhor, eu precisava gritar, querido. Sabe o que você precisava? Bradar, sair daquele consultório, clamar, gritar. E eu falei, Senhor, eu preciso um momento eu contigo agora. Quando ele falou assim, eu ia buscar meu filho, né? Nosso filho nos meus pais. E ele falou assim, amor, eu não quero ir não. Eu quero ir direto para casa. Quando ele falou isso, eu nunca deixava ele sozinho. Eu estava sempre evitando deixar ele sozinho. Naquele dia, eu falei, Senhor, é de Deus. Eu fui, ele falou, não, você vai ficar, vou buscar o João Guilherme e daqui a pouco eu estou em casa. Quando eu cheguei na minha mãe, nos meus pais, né? Eu chorava. Falei, Senhor, eu preciso dele. Eu preciso. Eu clamava, sabe aquilo que você gritava? Eu preciso do meu marido. Eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas o Senhor está tratando com ele e está tratando comigo. Eu nunca tinha vivido uma experiência dessa na minha vida. E tem outras que a gente vai vivendo. Mas você vê algo que você tem que ser coluna, sem você se ver coluna. Você tem que ser forte, com tudo parecendo que estava um vendaval. Aqueles que parecia que tinha que dar apoio, estavam com problema também. Falei, Deus, e era eu e Deus. Eu e Deus. Queridos, ali eu vivi as maiores experiências com o Senhor. Eu subia montes, eu descia montes chovendo, eu parava, ia para o monte, chorava com o Senhor, saía, voltava, orava. Eu estava ali. Depois desse momento na minha vida, eu falo para todos e falo para vocês, igreja, eu não deixo esse meu Deus. Pode vir o que... Eu não deixo, porque eu sei de onde que ele me tirou. Eu não vim de berço evangélico. Eu sei de onde que ele me tirou. Eu era uma pessoa extremamente difícil. Difícil de tudo. Difícil até de aceitar falarem comigo. Eu não era desacreditada de tudo. Eu vinha armada com todos os dentes. Não era eu, era Satanás tentando parar. E ali Deus foi trabalhando o quê? A semente que Deus germinou na minha vida, através da minha avó, que já é falecida, foi levando os netos. A improvável, a última fui eu. Todos se afastaram, aí eu estava vindo. Aí Deus começou a trazer eles através do meu testemunho, da minha casa, da minha família. E quem era eu? Nada. Quem sou eu? Apenas nada. Também sou barro, pó e cinza. Por que eu estou falando isso? Às vezes você se acha um nada. Você se acha tão pequena para o tamanho do problema. Dinheiro não compra, pessoas não resolvem, não tem palavras que te sustentam, a não ser Deus quando vem com balso. Fala, ei, sou eu que estou nesse negócio, eu sou contigo, eu não perdi uma guerra, eu curo, eu liberto, eu saro, eu faço milagre, eu sou Deus. E quando ele começa a manifestar, queridos, todos que estão em volta, por isso que eu falo, todos, até aquele descrente, são abençoados por aquilo que está em volta. Porque ninguém entende como ela sustentou, como ele está vivo. Virou no mercado de trabalho do meu marido, que ele muitos contratos ele teve que perder. Porque vazou que ele estava com câncer, que ia morrer. Nem o diagnóstico do câncer tinha concreto, porque 3 biópsias dava material insuficiente. 3 biópsias não dava. O médico era um poço de grosseria. Mas sabe, depois ele ficou meu amigo. Sabe por quê que ele era? Eu toda vez falava, doutor, o que você acha? Doutor, o que você acha? O que você acha? Doutor, me fala, eu tenho uma criança pequena, eu preciso me organizar. E ele falava assim, eu não tenho como te falar nada, Luana. Eu tenho que esperar o resultado. Quando chegou na cirurgia do meu marido, demorou. Eu fiquei andando de um sol para o outro, de 40 na rua. A cirurgia dele demorou muito. Quando demorou, quando eu tento ir no banheiro, porque eu estava me segurando o máximo, porque se chegasse maqueiro, chegasse o médico para falar comigo,
Quando eu tento, eu vou no banheiro, o médico vai e vem embora. Eu falei, eu saio correndo do banheiro. Falei, doutor, peraí, eu quero saber da cirurgia dele. Ele falou, a cirurgia foi um sucesso, eu estou muito cansado, foi a minha última cirurgia. Mas a gente só vai saber daqui a 15 dias com o resultado da biópsia. Queridos, isso foi um processo. No segundo, ele está na sala, está falando comigo, e eu não sabia mexer em WhatsApp, eu não sou boa de tecnologia, falei até com a Fernanda, quando foi fazer o vídeo, eu sou péssima com computador, não tenho uma intimidade, e ele falava comigo, eu não tinha zap naquela época, ele está escrevendo que ele não podia falar, porque o corte foi aqui, e foi uma técnica de uma cola que se fizesse assim, ia sangrar. Minha irmã chega com um amigo para visitá-lo. Quando a minha irmã chega com um amigo dela para visitar, e está ele. Meu marido não é branco. Você sabe, eu sou branco, meu marido não é branco. Daqui a pouco eu só vejo o meu marido, botaram uma medicação, meu marido começou a fazer assim para mim. Quando ele faz assim, queridos, ele para. Eu trabalho na área de saúde, eu vi ele parado. Comecei a gritar. Apertar a campainha e ninguém vinha. E eu falava para minha irmã, grita essas enfermeiras. Apertei, tirei tudo que ele estava tomando e comecei a bombear o sangue dele, dos pés para a cabeça, porque ele não tinha mais sangue. Daqui a pouco vem aqueles médicos, uma junta médica, ele tinha acabado de sair do centro cirúrgico. A cirurgia estava ainda no processo de cola. Quando ele chega, ele fala assim, tira ela. Eu falei, eu não. Tira, eu falei, doutor, aqui eu não vou sair. Te empurra daqui. Falei, aí vem segurança. Falei, não, eu não vou sair. E eu segurando no pé do meu marido. Falei, pode fazer todo o procedimento dele. Eu falei, ó, tá começando a sangrar aí, porque vocês estão puxando o pescoço dele, olha o sangue jorrando aí. Aí começou aquela correria. Queridos, eu comecei a clamar, comecei a orar, comecei a chorar ali no pé do meu marido. Falei, Deus, e falei, Senhor, em nome de Jesus, a cirurgia foi um sucesso. Todo levante já caiu por terra. Senhor, ele vai voltar normal. E ele foi voltando. Ele foi voltando. Ele poderia ter voltado com sequela, porque ele ficou um tempo sem oxigênio. Ele poderia voltar com muitas coisas. E ele voltou perfeito para a honra e glória do Senhor. Esse Deus que eu estou falando. Eu estou falando porque eu vivi. Eu não estou falando só de Asaf. Dessa história eu estou falando que eu vivi. Você pode falar assim, como? Queridos, eu não era pastora, não. Eu era, e pastor é humano também, a gente chora. A gente sofre, afronta, a gente sente dor, a gente fica triste, sim. A alegria do meu irmão é minha alegria, a tristeza do meu irmão é minha tristeza. Se eu for num velório, eu tive uns dias desse, há pouco tempo, eu falei, quando o pastor falou assim, foi outros, fala, eu falei, Senhor, eu não tinha voz, eu estava embargado, porque eu acompanhei essa família, eu gosto muito da família. Eu falei, Senhor, eu não tenho o que falar. Eu pensando, porque a gente é humano. Então, queridos, o grau de intimidade, independente do grau de título que a gente tem nessa terra, a intimidade vai fazer você ver que Deus é Deus. Quando Deus opera, ninguém, por isso que eu falo, todos viram, foi testemunho, muitas vidas foram alcançadas através desse testemunho. Porque meu marido ia para o trabalho, voltava, as pessoas achavam normal, os exames dele nunca deram nada. Eu que tratava de tireoide, ele nunca tinha tratado nada, porque nunca aparecia. Aí o médico tratou o coração grande, 1 ano tratando o coração grande, o coração realmente cresceu por causa desse tumor, era maior do que uma laranja. Ele não dormia, ele só dormia sentado. Ele corria para os hospitais, ele botava sangue. Uma vez meu pai foi parar na minha casa com short de dormir, que ele era muito grande. O pastor sabe como é que eu ia segurar ele, vizinho, arrastar ele dentro de um apartamento. Falei assim, pai, vem correndo, porque a gente precisa levar ele. Chegando lá, outro processo, tudo, Deus ali trabalhando. Queridos, não foi fácil. O processo não foi fácil. Foi 1 ano e pouquinho nessa luta. 1 ano e pouquinho, mas eu vou falar que eu nunca vivi essa experiência que eu tinha vivido antes. Essa experiência que eu vivi com o Senhor, foi ali o Senhor me forjando, que eu tinha que levantar. A gente que é mulher se maqueia, né? Bota lá, vai no banheiro. Eu tinha que estar sempre plena para Ele, dando palavra de vida para Ele. Falando para Ele, você vai conseguir, eu estou contigo, eu não vou largar você. Eu não casei para isso, independente. A gente casou na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Eu estou aqui e você vai sair dessa. E ali foi.
E ali eu tratava ele, foi. E estamos aí para a honra e glória do Senhor. Tá aí ele aí, hoje ele está trabalhando. Às vezes eu falo para ele, dá uma parada aí, porque ele também está sobrepeso um pouquinho. Falei, diminui um pouco a intensidade. Me preocupo com ele sim, mas eu deixo porque eu sei que Deus está trabalhando. E ele se sente realizado trabalhando. Ele se sente ativo, ele se sente bem. Então eu não posso parar. Falei, Deus, quando ele está trabalhando, cuida dele lá. Porque ele está lá, Deus capacita os médicos, toma remédio normal, de pressão, essas coisas. E eu falei para ele, faz a dieta, que vai ajudar também. Por que eu estou falando isso, querido? Que Deus, Ele trabalha na gente na fé. E Ele diz bem claro, nesse versículo 11 e 14. Ele diz assim, recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Considero também nas tuas obras todos conjuntos dos teus prodígios. Teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Ele faz você lembrar daquilo que hoje você está vivendo, achando que é luta. Lembra das lutas que você já passou? Lembra os desertos que você já teve? Lembra que você parecia que não tinha nada e a botija transbordou lá? Deus mandou, enviou e você não entendeu nem da onde veio, quem, como chegou. Lembra da conta que você não tinha, Deus proveio, entrou dinheiro na conta? Deus foi lá, você vendeu algo que ninguém nunca pagava, foi naquele dia e pagou? Por que Ele não vai fazer hoje? Por que você está achando que as promessas dele só vão acontecer em 2022? Não, queridos, ativa a tua fé para 2021. Pega essa cadeira aí, profetiza a tua família aqui, profetiza o teu cônjuge, o teu filho, aqueles que ainda não estão, que estão afastados, ainda não conhecem, aqui. Ah, mas ano que vem eu vou fazer propósito. Uau, começa o propósito agora. Ano que vem você já vai usufruir das promessas. Esse ano o Senhor já está te enviando para ela. A gente não pode pensar o que vai acontecer. A gente está sabe o que está acontecendo, queridos? A igreja de Cristo, que somos nós como templo do Espírito Santo, está desistindo muito fácil. É tempo que vai afunilar. Mas afunilar não para a gente ficar com medo, não. É afunilar que a gente vai ficar cheio do Espírito. Afunilar que a gente vai ficar cheio de fé. Afunilar que a gente vai viver o sobrenatural. Afunilar que a gente vai fazer obras maiores do que o Senhor. Porque esse é o propósito. Ah, eu estou aqui, mas eu não oro, não. Porque hoje eu não estou preparado. Hoje eu não vou lá na igreja, não. Porque hoje eu cheguei tão cansado. Só que Satanás não está de brincadeira. Mas quando a gente está na mesma intensidade que a gente pede, para a resposta é a mesma intensidade da nossa busca. Porque se a gente pediu, por isso que eu falei que eu não largo esse Deus que fez milagres e prodígios, porque antes dele fazer um milagre, ele já estava trabalhando em mim quem era ele. Para mim não ter medo, que eu não ia temer as circunstâncias do diagnóstico, as circunstâncias dos médicos, as circunstâncias das falas, que só tinha gente que só fala palavra de derrota. Coitado, que isso, coitado. Já viu gente assim, lamber ferida? A gente não é lambedor de ferida, a gente projeta as pessoas para seguir. A gente não lambe ferida. Quem é aquele que, coitado, você mesmo está doente? Não, você está curado, Deus te cura, Deus liberta. Esse Deus continua firme, que Deus vai fazer. É esse Deus que a gente está falando. E quando a gente começa a entender que Ele é que começou a boa obra e é fiel para cumprir, a diferença é, eu sou obra dEle, eu sou filha dEle, você é filho dEle, você está na mão dEle. Você está debaixo da graça dele, da nuvem de glória, ou você está painando qualquer lugar, o vento que sopra ali eu vou, o vento que sopra aqui eu vou, a profecia dali eu vou, aquele dali fala eu vou. Ei, tem que ter um norte. Porque assim, como é que tu vai contar testemunho que tu não sabe onde que tu vai? Tá aqui, tá ali, não sabe nem onde que vai. E o altar do Senhor não é brincadeira não, é sagrado e santo. Para a gente pegar o microfone e testemunhar algo, eu tenho que saber aonde que eu estou, aonde que eu semeei, o que eu fiz, o que a busca que eu tive, até porque você edifica tanto o ministério, a igreja de uma maneira geral e a tua vida para você saber, porque senão você não tem noção. Você não sabe nem se foi Deus. Você acha, porque Ele é bom, mas você não tem essa certeza, porque você atira para tudo quanto é lá. Mas quando a gente tem um norte,
A gente tem um posicionamento, a gente sabe a voz dele, o comando dele, quando é ele, onde que ele está mandando. Oposição é para ficar, fica quieta, é para levantar, levanta, é para pular, pula, é para falar aquilo que Deus mandou, não tarda. Às vezes a gente quer negociar, será que eu vou falar isso? Porque a irmã, de repente, Deus mandou. Você falou que é Deus, foi o Espírito Santo de Deus que te ministrou, entrega. Não foi, não bota a palavra tua não, nenhuma vírgula, que aí a gente presta conta com Deus. Mas aquilo que Deus fez, Ele vai botar para você fazer. A diferença, queridos, é que quando a gente entende que a gente é obra na mão dEle. Você é uma obra-prima, sim. Você é um diamante, sim. Cada um sendo lapidado de um jeito. Às vezes a gente é mais raspado de um jeito numa área, raspado do outro para reluzir. A área que a gente é mais raspado é a área que Deus te usa mais ainda. É que Ele vai mostrar que é esse vaso que Ele usa do jeito que Ele quer. É aqueles que falavam como? Era assim, era assado. O teu passado já foi pago na cruz do Calvário. O meu passado, a gente não vive do passado, a gente vive do hoje. E daquilo que Deus vai fazer, a dependência está na mão dEle. Ninguém, como tem gente que fala assim, mas eu preguei, eu já fiz. Você está onde hoje? A pessoa fica assim, você está onde? Não, pastor, não. Você está onde? Não, você não está em lugar nenhum. Então, aquilo que você fez foi um tempo. Agora, faz o caminho de volta. Porque a gente não vive de rótulo. Rótulo eu boto e tiro. Você não vive de rótulo, você vive de uma sequência. Aquilo que você viveu e quebrou ali, vai dar um passo para trás com Deus e vai embora. Agora não, viver de títulos de passado não vai te levar ao propósito. Se você tem que fazer o caminho de volta, se você tem que ir lá entender aquilo que Deus te chamou e você deu curva naquilo que era reto, faz o caminho de volta para Deus. Pecado não é no varejo, não é no atacado, é no varejo. Pequei contra ti somente, Deus, isso aqui, negligenciei o meu chamado, negligenciei aquilo, não segui princípios, quebrei princípios. As pessoas pensam tudo que pecado é só quem mata, rouba, fofocar, adulterar. Pecado, tanto fofoca ou adúltero tem o mesmo nível, homicida, mesmo nível. A diferença é o como é que você se entrega ao Senhor. Para ativar a fé em nós temos que estar com essa fé ativada, sem nada dentro que impeça o fluir do Espírito. Porque se tiver carne dentro de nós, a dúvida, a incerteza, será que Deus faz? Será que Ele faz? Será que Ele vai acontecer? Eu acho que esse ano não, eu acho que só ano que vem. Será que o meu marido vem para a igreja? Mas ele bebe, ele fuma, ele faz isso, ele faz aquilo. Ei, ativa a tua fé, mulher. Não seja uma mulher de pequena fé, nem um homem de pequena fé. Seja um homem segundo o coração de Deus, uma mulher segundo o coração de Deus. E quando a gente começa a entender, Deus diz que a oração do justo pode muito seus efeitos. Está bem claro na palavra dele. Tiago 5, capítulo 6. A oração do justo tem muito seus efeitos. Você se considera justo? Se você se considera justo, a tua oração vai ser ouvida. Porque Deus não vai contra a palavra dele. E quando Ele não vai contra a palavra dele, a gente vive as promessas dele. E Ele fala em Números 23, 19, nem não é filho do homem para que minta, nem não é filho do homem para que se arrependa. E a gente começa a entender aqui o propósito. Posso eu deixar de agir? Posso eu deixar de fazer isso que o Senhor está falando? Eu posso deixar de agir? Claro que não. Ele nunca deixou ninguém perecer que estava com Ele. Pedro, quando estava lá no barco, Jesus mandou ele andar sobre as águas. Quando Jesus mandou Pedro andar, Pedro andou, né? A gente vê lá, Pedro andando. Quando Pedro perdeu o foco de Jesus, o que Pedro fez? Começou a afundar. Não é que ele não andou, ele andou. Ele só não permaneceu andando porque ele perdeu o foco. O que está faltando às vezes a gente é o foco. O foco você não pode perder. Vai reto. Deus te chamou? Vai. Não olhe os olhares, não olhe as circunstâncias. Deus te botou como coluna dentro daquela parentela. Ei, mas está difícil, pastor. Mas Deus te deu aquela família. Ama eles. Olha para eles com amor. Não é fácil, não. Eu sei que não é, porque eu tenho parente, a gente sabe.
Às vezes a gente é afrontado dentro da parentela. Quando eu fui chamado ao pastoreio, que Deus foi me chamando a ponto de pegar, acho que só faltou pegar eu pelo braço e falar: é agora, ou você vai ou eu te levo. Falei: Deus, aqui. Eu tive tanto livramento, querido, tanto livramento em um mês, que eu parei o carro no meio da rua e eu chorei assim com Deus: Senhor, assim mesmo, eu parei o carro, que eu fechei o coração daquilo que Deus estava me chamando. Eu achava que eu não tinha tempo, eu já trabalhava na obra, mas eu achava que estava satisfeito. E Deus começou a funilar. Sabe o que eu fiz? Parei o carro, falei: ei, Senhor, eis-me aqui, eu te peço perdão. Entrei por dentro da igreja, tinha um culto, tinha uma reunião de oração. Um entrou no mover, outro entrou no mover, e Deus começou a falar, mas não sabiam de nada. Eu cheguei porque eu estava vindo do trabalho, eu só parei o carro. Por que eu estou falando isso? Tem momentos na nossa vida, é tudo ou nada, dá o teu tudo, para a tua fé ser ativada. Vive as promessas de Deus. Deus não quer que a gente vive basal. O Senhor fala bem claro na própria palavra dele, que a palavra dele é viva. Se ela é viva, o que tem que gerar em nós é vida aqui dentro, não morte. Quando tu fala, será que vai acontecer? Eu estou tão desanimado. Bota teus lábios para profetizar coisas boas. Quando todo mundo dizer não, você diz: não, mas tem solução. Aí teu marido, tua esposa está dizendo: mas não vai ter como, teu filho, tua mãe, está lá, teu pai. Não, tem sim. Vamos orar. Tem momentos que você nem vai se conhecer, que a gente que é mais agitado, assim, mais ativo, tem momentos que o Senhor parece que dá um anestésico na gente, que a gente fica parado. Aquilo que você poderia falar para o teu ímpio, pela tua carne, o Senhor falar: peraí. Aí você vai lá, não, vamos orar. Tem momentos que o Senhor vai fazer só você orar e buscar Ele. Ele quer palestrar contigo. Ele quer falar contigo. Ele quer falar: filho, eu não te deixei. Essa situação não é para a morte. Olha a situação que você está vivendo. Não olha para a morte. Não olha que Deus está te botando. Deus faz mudar cenários daqui. Ele muda a fila. O último veio ser o primeiro. Ele muda estratégia. Mas para isso tu tem que crer. Ativa a tua fé. Não seja um homem, nem uma mulher, nem um ancião, nem uma criança de pequena fé. Ativa a tua fé. Quer ver? Ativa. Aquele que tem fé vive as promessas. Aquele que não tem, ele vai ficar. Todo mundo está avançando, já viu? A carruagem de fogo está passando, todo mundo está avançando. Aquele irmão chegou ontem na igreja, já está lá batizado pelo Espírito Santo, ministrando, evangelizando, e aquele está lá. Eu estou esperando o tempo. O tempo já foi, já voltou, e você está ali. Ei, avança, porque o tempo está remido. E quando passar a carruagem, você tem que ir. Vai ficar aqui? Nem eu quero, ninguém. Na grande tribulação não, queremos ir para a glória, mas temos que ir como? Com as promessas de Deus, que aqui Ele falou que a gente comerá o melhor dessa terra. Para comer o melhor dessa terra não é só a bonança, digo financeiramente não, querido, não é isso que eu estou falando, é viver as promessas dEle. Para viver as promessas dEle, você tem paz, você passa dando glória, você sabe que tem luz ali. Agora, quando você não vive as promessas dele, o que acontece? Você volta cadigado, cansado, desanimado. Não vou mais à igreja, não adianta, não é isso. Não, você vai continuar. Você tem gente olhando para você. Tem gente vendo você. Você sai, tem pessoas observando. Você volta, tem pessoas observando. Quando você volta da igreja alegre, tem pessoas observando. Quando você volta abatido, aquela pessoa que ainda não entrou aqui, ela vai pensar que o culto foi ruim. Mas sabe o que o culto, quem presta, somos nós. E aí a pessoa começa a achar que eu não vou a essa igreja não. Você hoje volta bem, amanhã tu volta assim. Cuidado, porque nós somos testemunho na mão do Senhor. Só que somos testemunho e pessoas estão observando. E quando a gente começa a entender, queridos, vive essas promessas. O Senhor faz nos ensinar na própria palavra dele, viver a palavra. Vive. Asaf aqui, ele teve que entender que esse Deus que ele bota aqui, você vê que no início do versículo 13, é Deus com letra minúscula. Agora o Deus que ele refere é Deus de letra maiúscula, é nosso Deus todo-poderoso, Emanuel, Deus conosco, El Shaddai. É esse Deus. O que está te faltando? A levantar a tua espada, se revestir como soldado ungido e guerrear. Se você puder ficar de pé nesse momento, eu te convido.